Antes mesmo que o tempo ganhasse forma, antes que a luz se separasse das trevas, havia um som, um sussurro tão profundo que nenhum ouvido mortal jamais captou. Era o eco de um nome que sustentava toda a criação, um nome tão puro, tão intenso, que até os anjos mais poderosos cobriam o rosto ao ouvi-lo. Esse é o nome que mantém o universo de pé, disse o primeiro dos querubins, e há apenas um designado para guardá-lo. O seu nome não está escrito em lugar algum. Nenhuma língua humana pode pronunciá-lo, nenhum profeta ousou descrevê-lo. Mas em cada geração ele surge, silencioso e invisível, para impedir que esse nome seja profanado. Ele é o guardião do som primordial, aquele que impede que a criação retorne ao caos. Dizem que o primeiro a vê-lo foi Moisés, quando o fogo ardia na sarça. Enquanto a voz declarava, "Eu sou o que sou", Moisés percebeu algo por trás da chama, uma silhueta com asas como labaredas, olhos como trovões contidos e nas mãos um selo. O selo não tinha escrita, apenas pulsava luz. Moisés perguntou, "Quem está diante de mim?" E uma voz retumbou, "Eu sou o guardião do nome." A terra tremeu, o ar se dobrou, e Moisés caiu com o rosto no chão. Esse anjo não falava muito, mas toda vez que o nome de Deus era pronunciado em vão, ele se erguia, invisível, para restaurar a santidade do som que criou o mundo. Com o passar dos séculos, a humanidade esqueceu o peso do nome. Transformaram o sagrado em símbolo e o símbolo em comércio. As línguas se multiplicaram, mas nenhuma manteve a pureza do som original, pois aquele nome não era uma palavra, mas uma vibração espiritual. E cada vez que o nome era distorcido, o guardião sentia. As montanhas estremeciam, os mares rugiam e o céu, por um instante, ficava em silêncio absoluto. Muitos séculos depois, um profeta caminhava entre ruínas, buscando respostas sobre o som que move o espírito. Ele não sabia que estava prestes a encontrá-lo. Enquanto dormia, o vento soprou dentro da sua tenda e a voz do anjo ecoou em sua mente pela primeira vez. "Filho do pó, ouviste o que ninguém deve ouvir." O profeta acordou sobressaltado. Tudo ao redor tremia. O tempo parecia suspenso. Ele tentou falar, mas nenhuma voz saía, apenas lágrimas escorriam. O anjo se manifestou diante dele, vestido de uma luz cortante como espada, com asas que se moviam como tempestades. "Há um nome", disse o anjo, "que não é dito, apenas sentido. Um nome que não pertence à fala, mas ao espírito." O profeta tentou perguntar, mas o anjo ergueu a mão. "Não tentes pronunciá-lo, pois aquele que o disser sem ser enviado desintegra-se na própria vibração da glória." O anjo, então, lhe mostrou um livro selado com 7 camadas de fogo. Sobre ele estava gravada apenas uma letra, um símbolo que pulsava como um coração vivo. "Este é o selo do nome", explicou o anjo. "Cada selo é uma camada da santidade divina. O último jamais será aberto até que o próprio Criador o chame." O profeta passou o resto da vida tentando compreender o que vira e descobriu algo terrível e belo ao mesmo tempo. O nome podia ser ouvido não com os ouvidos, mas com o coração em arrependimento. Quando uma pessoa chorava em arrependimento sincero, a vibração do nome ecoava dentro dela, não em palavras, mas em uma melodia que o espírito reconhecia. O guardião observava. Cada alma que se aproximava dessa frequência era envolvida em proteção. "Quem ouvir o nome dentro do arrependimento", dizia o anjo, "nunca mais será o mesmo." Mas houve um tempo em que os homens tentaram capturar esse poder. Um grupo de escribas ocultos, os filhos do Eco, acreditava que dominar o nome lhes daria controle sobre os reinos. Eles estudaram runas antigas e sons secretos, invocando o que não compreendiam. No terceiro dia de jejum, o céu escureceu e o guardião desceu.
Ele não veio com espada, mas com um manto de pura luz e um olhar que desintegrava o orgulho. Vocês tentaram chamar o nome, mas não chamaram o santo, chamaram o vazio. Um a um, os escribas caíram, pois a vibração que invocaram quebrou suas próprias vozes. O som do nome não pode ser usado, ele só pode ser recebido. Desde então, o guardião caminha entre as eras, não como inimigo dos homens, mas como vigia do limite entre o humano e o divino. Quando uma oração é feita em verdade, ele escuta. Mas quando o nome é usado para vaidade, ele cela o som e o céu se cala. Mas a história não termina aí. Diante de um altar flamejante, o anjo permaneceu imóvel. As hostes celestiais pararam. O universo inteiro escutava. O nome, o segredo que antecede o verbo. E o anjo, o guardião do inominável, segurava o selo dourado. Suas asas tremulavam como cortinas de fogo e luz. Ele estendeu a mão e o selo brilhou como o sol. Uma multidão de vozes ecoou das profundezas do tempo. Santo, santo, santo é aquele que era, que é e que há de vir. O profeta, que ainda tremia com o rosto em terra, ouviu o anjo dizer: todo nome carrega poder, mas há um nome que carrega todos os poderes. É o nome que o mal não pode pronunciar, porque ao ser dito, toda treva é desfeita. O profeta perguntou: mas por que o homem não pode ouvir esse nome? E o anjo respondeu: porque o coração humano ainda não suporta a pureza daquilo que não tem sombra. Então, o selo começou a se mover. Dele saíram chamas em forma de letras, criando melodias que ninguém jamais compôs. Era o som da glória em movimento. Mas quando o selo começou a se abrir, o inferno tremeu. Forças antigas despertaram. O guardião ergueu sua espada de relâmpagos e gritou: nenhuma força pode roubar o que foi escrito na luz. Uma guerra invisível começou. As estrelas pareciam sangrar, mas não era uma batalha de espadas, e sim de verdades. Cada mentira era esmagada pela vibração do nome. Onde o nome ecoava, o caos morria, porque o nome é vida. No auge da visão, o anjo se voltou ao profeta. Quando o último justo for selado, o nome será ouvido, e aquele que o ouvir e permanecer de pé será transformado. O profeta chorou, porque entendeu. Aquele nome não era uma palavra, mas uma pessoa. Era o próprio Deus. O anjo continuou: haverá um dia em que o nome será pronunciado sobre toda a carne. Nesse dia, os mortos se levantarão, e a criação reconhecerá seu verdadeiro rei. Um raio cruzou o firmamento. O selo, agora totalmente aberto, revelou apenas uma lágrima de luz. Dentro dela, um único símbolo que nenhum homem podia ler, mas que todo o coração reconhecia. Era o nome do amor, o nome que carrega todos os outros. O anjo se ajoelhou, o profeta também, e por um instante o universo ficou em um silêncio tão profundo que parecia cantar. E desse silêncio surgiu o som mais puro, uma voz sem eco que preencheu tudo. Eu sou. E quando essa voz falou, todas as guerras cessaram. As estrelas se acenderam. O anjo levantou o profeta e disse: o nome foi guardado, mas quando o último selo for quebrado, ele será revelado sobre toda a língua. E o céu se fechou, deixando apenas uma certeza gravada em fogo no coração do homem. Aquele que conhece o nome jamais será esquecido por ele. Se essa mensagem tocou seu espírito, escreva nos comentários: eu quero conhecer o nome. Permita que o próprio Deus grave em você o som que os anjos guardam. E compartilhe esta palavra, pois alguém precisa ouvir o eco do nome antes que o silêncio volte a cair. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para mais mensagens como esta. Que a paz esteja com você.